Olá a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula então sobre humanidades em saúde, do qual então a gente vai continuar a abordagem que a gente viu na aula passada, buscando uma compreensão sobre um processo mais humanizado em saúde e qual a importância disso para uma prática efetiva em saúde. E hoje nós vamos trabalhar mais especificamente sobre o que é a saúde, dentro de um contexto científico, de estudos e de compreensões, não só científicas, como antropológicas também, para a gente situar e entender de fato o que vem a ser essa questão da saúde. Para isso, então, vou pedir que vocês entrem no sistema, e lá em trabalhos e atividades, clicando antes em aulas, mas depois indo em trabalhos e atividades, tenho acesso, então, ao conteúdo dessa aula de hoje e a resposta vai ser pelo mesmo sistema, ok? Lembrando que apenas um componente do grupo posta a atividade. E aí nossas questões norteadoras da aula de hoje, que vão nortear o entendimento sobre os assuntos, estão da seguinte ordem. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão da era mística na saúde, e o que tem a ver essa questão da era mística, e se existe ainda influência, mesmo sendo algo de uma época que não havia avanços científicos como tem hoje, e uma época também que era predominantemente a questão religiosa como a principal forma de intervir no processo de saúde e doença. Vamos também falar da questão da teoria miasmática, o que vem a ser esse miasma e por que ele acabou sendo até considerado um avanço frente à era mística e trouxe compreensões um pouco mais assertivas sobre o processo de saúde e doença, apesar de ainda ser uma questão limitada. Depois também abordaremos a questão da fisiologia, a descoberta das questões fisiológicas e o que isso trouxe de avanço totalmente contundente, significativo para o tratamento das doenças, mas também tornou um processo de doença muito limitado, fazendo que o foco fosse mais na doença e menos na questão da obtenção da saúde. Também vamos abordar a questão do Pasteur e suas contribuições para a descoberta do mundo microbiológico e o que a microbiologia nos trouxe de benefícios para a questão da manutenção da saúde e prevenção de doenças, sendo um avanço mais significativo que a teoria miasmática. Daí também vamos entender um pouco sobre as conceituações que houve em saúde, como a questão da clínica, uma palavra muito utilizada hoje em dia, mas que tem uma origem que remete a uma prática muito limitada em saúde, e assim então a gente conseguir concluir então o que é saúde e preparar para a próxima aula, no qual a gente realmente vai estar então aprofundando nesse entendimento do que é saúde, produzir saúde, indo mais além até que os conceitos atuais, se pautando no que nós temos discussões científicas mais atualizadas sobre prática de saúde, incluindo na questão da fisioterapia. Então, como eu falei na aula passada para vocês, a gente, quando escolhe trabalhar na área da saúde, a gente, na verdade, está escolhendo problemas alheios que a gente deverá resolver. Muitas pessoas vão ter uma expectativa, vão ter uma esperança, vão ter uma questão de acreditar que o profissional, no caso a fisioterapia, poderá resolver o seu problema, ajudar a ter um desempenho melhor, ajudar a se reabilitar. E essa é a questão principal. Porém, nós somos resolutivos na resolução de problemas se a gente entende os conceitos envolvidos. Se a pessoa nos procura querendo saúde, eu tenho que entender que saúde é essa e como alcançar essa saúde. Não podendo ter visões que a gente chama de reducionistas, nem visões limitadas sobre este assunto. E sempre evitando a questão de uma reclamação, mas sempre buscando as reivindicações que levam, então, à melhor compreensão e ação das atividades. Pois bem, se a questão é resolver problemas alheios referentes a processo de doença, para resolver esse problema, nós temos que entender algo básico, que é o seguinte: por que motivo a gente adoece? Por que a gente fica, então, doente? Porque se eu entender por que a gente fica doente, nós conseguimos entender como fazer para não ficar doente. Se eu conheço um caminho, eu consigo trilhar esse caminho, E na questão da saúde de doença é a mesma coisa, Se eu sei por que as pessoas adoecem, eu consigo entender o motivo daquela pessoa em específico ter adoecido e como eu vou conseguir reabilitá-la, como eu vou conseguir trazer saúde ou até mesmo orientá-la para que não adoeça novamente. Então, uma questão que a gente tem que trazer é o seguinte: basicamente são três motivos que nos levam para o adoecimento.
O primeiro motivo, né, tem a ver com a questão genética, né? Então, nós temos, né, uma carga genética, nós temos uma herança genética que faz com que a gente herde algumas coisas, né, de nossos pais e antepassados, que favorece o desenvolvimento de certas doenças em relação a outras pessoas. É uma questão que a gente não tem o que mudar, né? A gente não pode trocar de pais, a gente não tem como mudar a nossa genética. Mas é uma questão que acontece, né, cerca de 20%, 30% dos casos que acabam, né, levando à doença de fato. O segundo ponto, né, é o acaso. Né? Eu posso sofrer um acidente, eu posso, né, ser atropelado, eu posso, né, ter uma questão de imprevisibilidade que ocorra do acaso que vai levar a eu ficar doente. Essa também é muito menos comum, né, de acontecer, e essa é totalmente imprevisível. Né? Eu não tenho como prever, né, aquilo que venha a acontecer que seja ao acaso, por exemplo, como um acidente, como, né, alguma coisa nesse sentido. Bom, e a terceira, né, é a mais previsível e passível de prevenção, né, mas também inevitável em certos aspectos, que é o envelhecimento. Ou seja, né, nós vamos, né, ficar doente porque nós vamos envelhecer. O nosso organismo vai ter limitações pelo envelhecimento. Isso nós chamamos, né, de história natural da doença. Então, nós vamos envelhecer, né, e vamos adoecer, né? Isso é fato. O problema é o seguinte: eu não preciso antecipar certas doenças que são do envelhecimento. Vamos pensar no seguinte: o meu pâncreas ele vai sofrer um processo de envelhecimento e vai chegar a uma certa fase da minha vida que ele vai produzir menos insulina por redução da sua capacidade funcional. Ponto. Eu não preciso, né, antecipar esse fenômeno, que é possível se eu tiver uma má alimentação, por exemplo. Né? Então, a má alimentação pode antecipar a perda da função pancreática e eu me tornar diabético com 30 anos, por exemplo. Uma outra questão que envolve doença, história natural da doença. É natural e vai levar a um processo de adoecimento a perda da massa muscular. Fato, a famosa sarcopenia. Só que eu não preciso ter essas complicações que eu teria com 90 anos, com 40 anos, se eu tiver uma vida muito sedentária. Porque se eu tiver uma vida sedentária, eu antecipo uma coisa que seria natural aos 90 para 40 anos. Então, um ponto importante que eu gostaria que vocês anotassem inicialmente é isso, né? Então, a doença, né, ela tem as suas causas, né? E essas causas têm muita relação com a questão biológica, sim, que está intimamente ligado, né, à história natural da doença, que é, né, uma perda de atividade biológica ao longo do tempo, porque a gente vai envelhecer e vai, né, morrer. Só que essas causas, né, não são pura e simplesmente biológicas e fisiológicas. Né? Eu posso criar mecanismos que antecipem essas fragilidades que serão, né, de uma outra fase da vida para o momento, né, mais jovem da minha vida. Então as causas, né, se dividem em questões biológicas, naturais, né, e as biológicas, né, que eu vou, né, favorecer, né, a partir do momento que eu não tiver um estilo de vida adequado. Isso é um ponto muito importante, né, quando a gente vai falar de saúde, que mais à frente, né, a gente vai compreender melhor essa relação. Então, os objetivos da aula de hoje é compreender, né, previamente o entendimento da saúde, preparando vocês para a melhor compreensão da saúde na próxima aula. E para entender, então, né, inicialmente, o que vem a ser saúde, como ela era compreendida, para que na aula que vem a gente entenda melhor sobre saúde, temos que partir dessa premissa básica, então, e a partir de então, né, vamos, né, avançando. Então, para a gente compreender, né, a questão da saúde, temos que partir do seguinte ponto. Né? Nós temos uma saúde que depende de uma fisiologia que funcione bem. Né? Basicamente é isso. Quando, né, essa fisiologia ela sai do trilho, vamos assim dizer, ela se torna então, né, a doença. E a doença não pode permanecer porque ela é incapacitante, reduz a qualidade de vida e pode antecipar a morte. Precisamos então encontrar meios para trazer então, né, a fisiologia para um caminho normal, do qual então se restabelece aquilo que a gente chama de saúde. Então a fisioterapia, por exemplo, ela tem essa função. Né? A pessoa tem um desvio na sua fisiologia normal e é preciso alguns procedimentos para que ela retome a fisiologia normal pelas ações, né, da fisioterapia,
para que a pessoa se restabeleça a saúde ou, em alguns casos, né, se aproxime da saúde que tinha anteriormente, porque nem toda recuperação pode ser 100%. Nesse cenário, então, né, a gente teve outros contextos relacionados, né, que devem ser considerados. Como, por exemplo, o adoecimento tem uma característica social também. O que isso quer dizer? Né? Que o meio que a gente vive nos adoece. As pessoas não são sedentárias porque querem, simplesmente, ou tem um gene que vai favorecer a sarcopenia. Elas, às vezes, se tornam sedentárias pelo trabalho que exercem, pela falta de oportunidade de fazer atividade física, por uma falta de espaço de lazer. Tudo isso tem um contexto social. Né? Então, assim, o trabalho, por exemplo, pode adoecer e levar a perda de massa muscular se você tem uma atividade de trabalho que não favorece a questão de um desenvolvimento e manutenção de atividade muscular. É uma questão cultural, sim. Então, nós temos mudanças. No passado, certas coisas adoeciam, hoje tornam ainda mais perigosas ainda. Um exemplo cultural que a gente pode destacar é a própria questão da alimentação. Culturalmente, hoje, nós nos alimentamos muito pior do que no passado. E isso vem favorecendo para a questão do comprometimento da nossa saúde. Exemplo, consumo de refrigerante excessivo, que afeta a questão agora da massa óssea. O consumo excessivo de refrigerante enfraquece os ossos. E hoje nós temos uma sociedade que consome muito mais refrigerante do que há 20, 30, 40 anos atrás. Então a cultura de ter acesso a um certo tipo de alimento tem trazido consequências para a saúde. Sem falar também nos ultraprocessados e entre outros alimentos que são realmente danosos à saúde do ser humano. A questão profissional, já mencionei, algumas profissões elas podem favorecer o adoecimento, por isso que é importante que a gente siga as regras e cumpra a legislação, como, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, que na área da saúde é essencial. Sem esse tipo de proteção, a chance de adoecer é maior. E também as atividades laborais para sair da rotina e ter que a pessoa oportunize fazer algum tipo de atividade no trabalho para não ter complicações no seu corpo. Então, tudo isso vem de heranças e transformações do tempo, que muitas ainda persistem e influenciam no bom manejo da saúde na atualidade. E como que é isso? Então a gente precisa entender o que é saúde para que sejamos mais efetivos. Temos que entender o que é promoção à saúde e o que promove a saúde, e quem quer de fato a nossa saúde. A começar pela gente, que tem que ser o principal interessado em ter saúde. Pois bem, então inicialmente nós temos que entender como evoluiu o conceito de saúde. Saúde há muito tempo atrás, gente, era uma coisa ao acaso. Ou você tinha, ou você não tinha, ou simplesmente acontecia. Não tinha um pensamento crítico-científico para entender que doenças tinham causas anteriores e que poderiam ser evitadas. Um outro pensamento que era muito comum, mais pautado em questão religiosa, é que era castigo dos deuses. Então você adoecia porque você fez coisa errada e Deus ia te castigar, ou outras linhas de pensamento acreditavam que era devido a coisas de vidas anteriores que você teve, por isso então você adoecia nessa, entre outras e outras vertentes e explicações que existem. Claro que nesse processo aqui, você adoecia pelos deuses e a cura também tinha que ser pelos deuses. Então você tinha que procurar pessoas que tinham essa proximidade, sacerdotes, líderes religiosos, que iam então tentar encontrar essa cura para vocês. Daí então, saúde também já foi recompensa durante algum tempo. Então você tinha saúde porque você fazia algo que era interessante. Isso aconteceu bem recentemente, na época, por exemplo, da Segunda Grande Guerra Mundial, quando trabalhadores do setor bélico, como produtores de borracha, que era muito interessante para o andamento da guerra, tinham planos de saúde diferenciados dos trabalhadores comuns, que não eram da área bélica. Então, se você trabalhasse, por exemplo, num setor comercial, por exemplo, você não tinha os privilégios que um trabalhador da área bélica, produção de armas, tinha. Esse trabalhador ganhava plano de saúde. Por quê? Porque era uma questão de bondade? Não, porque se perdesse aquele trabalhador, não conseguiria atender as demandas comerciais que a guerra exigia, e era muito lucro em cima, e isso então contribuía para prejuízo. Então tinha que cuidar bem desses trabalhadores. E saúde também é entendido como direito, como é no Brasil, onde nós temos então que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que é uma questão muito lógica, porque
se você adoece, como é que você vai recuperar a sua saúde? Você tem que ter, né, um apoio do Estado para a sua reabilitação, né? Você tem que ter o atestado, você tem que ter, né, a sua licença, você tem que ter também, né, condições de ter procedimento de saúde que sozinho você não conseguiria. Partindo dessas premissas, então, né, nós vamos então para as questões, né, adiante então, que mostra um pouco dessas realidades, né? Aqui uma imagem, né, que representa a Idade Média, onde nós temos então essa era mística que eu mencionei no início da aula, né, que são das questões norteadoras dessa atividade. Essa era mística então mostra, né, um ser divino, superior ou sobrenatural, né, massacrando seres humanos. Isso aqui representa a peste negra, do qual muitas pessoas acreditaram que a peste negra estava relacionada a um castigo divino por mau comportamento dos seres humanos. Essa ideia mística do sobrenatural, né, persiste, gente, até hoje, porque nós temos ainda, né, pessoas que vão buscar um tipo de auxílio para curas físicas, né, a partir, né, de procedimentos espirituais, procedimentos que são, né, não comprovados cientificamente, né, e que, infelizmente, em alguns casos, substituem, né, um tratamento convencional e cientificamente comprovado. Então nós temos hoje muitos curandeiros, né? Nós temos pessoas, né, que professam esse tipo de fé, algumas, né, com uma certa honestidade na sua crença, no qual incentiva a pessoa a continuar o seu tratamento convencional, mas infelizmente temos muitos, né, que fazem até pessoas pararem, né, uma quimioterapia para fazer um tratamento de cunho espiritual e sobrenatural que antecipa a morte, né, de uma pessoa. Então nós temos heranças com relação a isso, né, e é uma necessidade de desconstruir esse pensamento. Porque hoje em saúde nós trabalhamos mais a questão da espiritualidade, que é motivação, sentido da vida que as religiões podem trazer e que ajuda a pessoa a cumprir o seu tratamento. Então, uma pessoa que está passando por um tratamento de câncer, o incentivo à sua religiosidade no foco na espiritualidade é entendido na área da saúde, isso é comprovado também, como um fator que motiva ela a fazer o tratamento com mais adesão, com mais disciplina, porque, tendo o seu sentido na vida, ela se propõe a se cuidar melhor. Mas, né, como eu disse, nós ainda temos, né, curandeiros, né, temos pessoas charlatãs, né, que agem com muita má fé e é uma herança desta época. A quebra do sistema, né, místico veio com a observação que se deu, né, já na Idade Moderna, de que a doença estava associada à higiene. Então, locais sujos eram mais propensos, né, a causar doença. Isso, como não existia, né, a parte da microbiologia ainda, se atribuiu a uma substância que eles denominaram ser chamada de miasma. Então, o miasma nada mais é, né, de que uma substância que estava associada à sujeira e que podia adoecer as pessoas. Nessa época tivemos avanços interessantes e importantes, né, como, por exemplo, a questão da higiene, né, da lavagem das mãos, né, evitar, né, infecções alimentares. Muita coisa bacana aconteceu nessa época, né, dentro das limitações, obviamente, né, não se sabia, né, da existência de bactérias e vírus, mas foi interessante. E trouxe algumas heranças, né, que a gente utiliza até hoje. Né? Nossos hábitos de higiene na área da saúde vêm muito dessa época. Porém, não foi completo, porque você tem, por exemplo, né, cidades como até Joinville, onde a cobertura, né, de saneamento básico era bem aquém do desejável há alguns anos atrás. E falta de saneamento básico, né, sujeira, espalha doenças, parasitas e vermes, entre outros tipos, né, de doenças e patologias que podem estar associadas. Trouxe uma contribuição positiva, né, esse entendimento, que era a questão de que, né, nós precisamos ter higiene e reforça hoje a nossa necessidade, né, de trabalhar, por exemplo, a questão do saneamento básico. Bom, mas a grande revolução que aconteceu se deu por este homem, esse médico chamado William Harvey, que foi o primeiro a buscar uma compreensão do processo de doença dentro de uma lógica do corpo humano, muito influenciado por René Descartes, né, que foi um filósofo que trazia essa questão do materialismo, né? Então você saía, né, de um sobrenatural e de algo que não tinha uma explicação, né, palpável, que era o miasma, para entender o corpo humano e saber por que a gente adoecia. William Harvey, então, né, trouxe contribuições inúmeras, inclusive para a fisioterapia, porque ele compreendeu, né, toda uma questão da fisiologia, do funcionamento dos órgãos, né, da musculatura, sistema ósseo, enfim, quase tudo, para todas as áreas, na verdade, ele trouxe contribuições.
E foi realmente um momento em que a saúde passou a ser praticada com maior cientificidade, com mais ciência, né? E o processo de cura se pautava então no funcionamento do corpo humano, que trouxe desdobramentos importantes, porque aí a farmacologia, por exemplo, a ação dos fármacos se tornou mais previsível de ser desenvolvida, né? Então se tornou algo realmente mais científico e não empírico, né? Com os chás do passado, mas com substâncias que podiam corrigir questões fisiológicas que estavam alteradas, a parte da cirurgia, né? A parte, né, de reabilitação, né, neuromuscular, entre outras, enfim, várias questões, né, que foi possível graças ao entendimento do corpo humano. Mas isso também, assim como a era mística trouxe alguns desdobramentos não legais, né, como nós temos até hoje a persistência, né, de charlatões que pregam curas espirituais, e o miasma também, né, que às vezes, né, não consegue trazer a informação correta de que higiene é extremamente importante. O avanço fisiológico também ele trouxe benefícios, mas trouxe alguns, né, empecilhos ao desenvolvimento do processo de doença, né? Então, com muitos avanços, né, e aqui são livro, tá, gente? Isso aqui é um trecho de um livro de um bisavô meu, né? Onde se acreditava até que a diabetes era do fígado, né? E as coisas foram evoluindo, né? Quanto mais você compreendia a fisiologia, você entendia que não era o fígado, era o pâncreas, né? E os tratamentos, né? Aqui também é um documento do meu bisavô, passaram a ser, né, mais científicos, né, mais conscientes na questão de uma relação de causa e efeito, e até mesmo a história natural da doença ganhou, né, uma compreensão melhor, porque o William Harvey viu, né, que os órgãos envelheciam, né? Tudo isso trouxe, né, realmente grande contribuição, mas a prática da saúde ela se tornou, né, um pouco complexa em termos de efetividade, porque foi nessa época também que surgiu então o entendimento da clínica. E a clínica, né, ela vem de uma palavra grega, né, latina, né, que é clínicos, que é o médico que visita o paciente no leito da morte, e também do grego, né, clinique, que é a prática à beira do leito. Ou seja, né, a prática em saúde, realizada principalmente pela medicina, se limitava a situações onde o paciente estava em extremo estado de complexidade da sua saúde. Então não era paciente, profissional da área da saúde, era profissional da doença, né? Então, se a coisa piorava de vez, chama o médico, que com seus conhecimentos de fisiologia, né, que estavam cada vez mais avançados, tentava corrigir um problema fisiológico de alguém que já estava numa situação extrema. Qual é o problema disso, né? O problema disso, gente, é que, né, esse procedimento, né, de um profissional que só aparece na hora da doença e que ela está em estado extremo, né, se tornava muito limitada, porque você não tinha medidas de prevenção aqui. Você não tinha medidas para evitar ficar doente. Você simplesmente vivia, adoecia, sua fisiologia saía do trilho e o médico tentava, né, reverter alguma coisa, que muitas vezes não dava certo, porque o estado de adoecimento estava bem adiantado. Então, era uma medicina muito limitada, era uma prática de saúde muito limitada, porque não se tinha medidas para evitar ficar doente, né? E isso, então, trouxe, né, várias críticas a respeito desse processo, né? Até que, né, no século XVIII, né, Victor Hugo escreveu um livro, né, sobre Revolução Industrial que, mesmo não sendo da área da saúde, esse escritor tocou num ponto, né, muito sensível na prática, né, da questão da vida saudável. Esse livro, ele fala, né, nessa época que a fisiologia estava cada vez mais avançando e a prática à beira do leito cada vez mais comum, esse livro aborda a questão do adoecimento que acontecia, né, com pessoas que trabalhavam nas minas de carvão que eram necessárias, né, essa exploração do carvão para fazer, né, para obter energia para o funcionamento das indústrias, né, que estavam cada vez mais frequentes na Inglaterra. Então essas pessoas, né, trabalhavam e adoeciam no trabalho, principalmente crianças, né, que trabalhavam mais de 20 horas por dia, né, nessas minas de carvão, fora os adultos também. Então foi uma situação que trouxe uma discussão a respeito, né, de que o ambiente que você vive e o que você faz te adoece e que poderia ser evitado, né? Então a grande questão que surge, né, nessa época é justamente esta visão de que doenças poderiam ser evitadas, né? E esta condição é essencial para que as pessoas vivessem bem.
porque não adiantava, né, as pessoas trabalharem numa mina de carvão, expostas, né, sem nenhum material de proteção, né, sem nenhuma máscara, sem nenhum equipamento de proteção, adoecerem e depois procurar um médico para dizer, vai morrer, né, praticamente. Então, começou a surgir, né, o conceito da medicina social, né? Essa medicina social, então, ela meio que fazia um contraponto ao movimento fisiologista, dizendo que temos que ter ações de prevenção, temos que também não só ir ao leito, mas evitar que as pessoas vão né, precocemente para o leito. Até porque a visão fisiologista ela ia muito contra a ideia da história natural da doença. Então, a pessoa adoecia com doenças que poderiam ser evitadas, né? Então, nesse contexto todo, muitos médicos né, trabalharam essa questão né, de mudar o eixo, de ter também né, ações mais interdisciplinares para ter saúde, ou seja, né, prevenir a ocorrência de doenças. Em algumas situações até acontecia, mas como essa imagem também mostra, era muito limitado às situações né, da elite, porque quem era menos favorecido né, tinha condições né, mais precárias de acesso à saúde. Bom, daí, né, essa discussão sobre medicina social ganhou força, mas quando chegou o século XX, né, houve uma mudança né, nesse debate e nessa busca de equilíbrio entre o social, preventivo de doenças, e uma fisiologia que curasse quem é doente. E qual foi esse fenômeno? Né? Foi o advento das medicações. Né? Aqui nós temos a foto né, de Leonard Thompson antes e depois né, dele se tratar com insulina. Esse jovem canadense, né, essa criança, ela foi a primeira pessoa no mundo a ser tratada com insulina. E o diabético, nessa época, ele tinha expectativa de vida de 30 anos. E Leonard Thompson viveu né, mais de 70 anos e foi um marco na questão né, da, da, da farmacologia como um fator intervencionista e né, agente promotor de saúde. E aí o que aconteceu? A parte fisiológica né, ela cresceu muito com o advento dos demais medicamentos que vieram e a parte social ficou meio retraída nesse momento. E depois, né, com a descoberta dos antibióticos, por exemplo, né, que foi fundamental na Segunda Grande Guerra Mundial, porque numa guerra né, você tinha soldados que morriam por infecção e usando esse medicamento você conseguia reverter um quadro infeccioso e manter mais um soldado no fronte de batalha, é que se né, tornou né, propício à criação da produção de medicamentos em larga escala, que culminou na questão da indústria farmacêutica. Né? Então, o período pós-guerra né, foi um período essencial para o fortalecimento da visão fisiologista, apoiada agora pela questão da farmacologia, e um detrimento das medidas de prevenção. Tanto que o conceito que é de 1948, pós-guerra da OMS, não menciona a questão de prevenção, né? Simplesmente o estado que a pessoa se encontra. Bom, daí então vieram né, alguns movimentos nesse sentido. Um deles né, está relacionado né, às propagandas e o marketing farmacêutico, onde nós temos essa propaganda aqui que fala que um certo medicamento é melhor até que o leite materno. Então pensa bem, o leite materno tem uma função essencial até de passar anticorpos né, para as crianças, né? E aí nós temos então uma situação em que eles falam que o produto é melhor do que isso, né? Daí você tem né, outros tipos de medicamentos, né, como por exemplo esse Ormocalcio aqui, que busca né, mostrar toda uma família saudável, meio que dizendo né, que não precisa outra coisa, é só você tomar medicamento. Então, prevenção começou a perder espaço novamente. Né? E né, não tem que deixar de mencionar também né, as famosas pílulas do Dr. Denu, né, que é um marco assim, nessa ideia de que né, a prevenção foi perdendo espaço. Nessas pílulas que eram comercializadas, né, a propaganda dizia, né, a dieta é inútil. Pensem bem, né, a dieta hoje é algo tão fundamental para a gente prevenir né, doenças, né, e houve momentos em que as pessoas simplesmente né, acreditavam que certos medicamentos né, eram melhor que o estilo de vida saudável. Então, né, isso contribuiu, né, de certa maneira, para que né, as pessoas se tornassem dependentes dos medicamentos e se tornassem pessoas que se cuidassem menos naquilo que seria medidas de prevenção de doenças e que evitasse que o histórico natural da doença né, delas antecipasse doenças que seriam da vida mais futura, acreditando piamente que o medicamento resolveria.
E até a aspirina entrou nessa, né, e de uma forma bem agressiva, né, dizendo que é o fim do sofrimento. Não é nem mais para dor de cabeça apenas, né, é só para não sofrer. E aí, então, outro momento, né, que trouxe também um canto com relação ao medicamento foi a questão das pílulas anticoncepcionais, que revolucionou a vida das mulheres de uma forma positiva, mas criou também essa imagem, né, que a medicação resolve tudo e melhora até a vida, né? Porque as mulheres podiam decidir quantos filhos iam ter. Ótimo, excelente, né? E teria uma vida, né, um pouco melhor do que as suas mães e avós que tinham 15, 20 filhos e não faziam nada da vida além de cuidar dos filhos, que também é importante. Mas elas podiam ter uma outra forma, podiam estudar, podiam postergar, né, a gravidez, ter menos filhos. Isso, né, trouxe grandes benefícios, mas trouxe uma imagem também que medicamento, né, melhora a tua vida de várias formas. Claro que sim, medicamento é importante. Não estou dizendo que medicamento não é importante, mas o estilo de vida é muito mais, né? Daí então tivemos, né, os percalços, né, os tropeços, né, nessas horas, né? Um medicamento talidomida, né, causou várias, né, deformações, né, em crianças cujas mães tomaram esse medicamento. Foi um sinal de alerta que medicação não era tudo e ainda era perigoso, mas a população ainda insistia, né, em achar que a medicação resolveria tudo e que medidas de prevenção não eram tão necessárias, né? E isso chegando, inclusive, à saúde mental, né? Aqui uma crítica, né, ao uso do Prozac, né, a fluoxetina, do qual também, né, é debatível, né, essa questão. Né? Será que todo mundo precisa realmente estar usando esses medicamentos? Claro que sim, tem pessoas que têm depressão patológica, mas o uso e abuso na saúde mental também é algo a ser debatido. E aí, então, a gente vive uma situação como essa, né, onde você tem, então, né, uma revista que traz uma reflexão importante para quem é da área da saúde, né? Será que a gente tem que viver tão dependente assim das medicações? Né? Um para dormir, um medicamento para sorrir, outro para trabalhar, né? Sem falar no medicamento para transar, ficar forte, emagrecer, acalmar. Então a gente está vivendo, né, uma situação em que nós temos então muita dependência das medicações e menos medidas, né, de prevenção. E isso tem que ser revertido, né? Isso tem que ser pensado na área da saúde. Porque não adianta ter tanta medicação, não adianta. Né? Se isso funcionasse, né, a gente seria muito mais saudável, porque a gente mora numa cidade que tem uma farmácia em cada esquina, mas as pessoas ainda continuam doentes, né? As pessoas, né, continuam tendo as suas complicações na idade que se espera e até muito jovens, e precisamos então repensar muito sobre isso. Né? Então, a medicação é importante, mas a medicalização excessiva não nos traz saúde, até, né, confirmada por estudos, né, que mostram, né, que 46,5% das pessoas que usam medicamento para pressão têm ela controlada. Por que, que o restante não tem ela controlada? Porque falha na questão do estilo de vida, não tem um estilo de vida adequado. Né? Então são essas questões todas, né, que nos fazem refletir sobre o conceito vigente e que a gente precisa atualizar sobre esse conceito, ter uma visão mais ampliada e crítica sobre esse conceito da OMS, que fala, né, que é um bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doenças. É um bom conceito? É, mas existem conceitos mais atualizados a respeito disso, né, no qual a gente persiste nessa questão e nessa pergunta, né, por que, que a gente adoece? Então, gente, né, as reflexões sobre essa aula, né, estão sobre isso, né? E a gente tem que encontrar motivos para evitar ficar doente e também para ter uma cura mais efetiva e, desta forma, então, né, não viver nessa sociedade que a gente vive, que no passado a preocupação era com a saúde do trabalhador do ponto de vista físico, mas hoje a preocupação é da saúde do trabalhador na saúde mental, de avanços, né, como o advento da insulina, que trouxe, né, mais qualidade de vida e perspectiva de vida para as crianças, mas uma sociedade também onde as crianças estão extremamente obesas, né? E uma sociedade que tem antibióticos que evitam infecção, mas uma sociedade também que está, né, refém da resistência bacteriana pelo mau uso de antibióticos. Então, fazer saúde é um pouco complexo nessas horas, né? Ter esse conceito é importante, mas temos que avançar sobre eles, né? Para ter uma noção, né, que a gente tem que trabalhar muito a parte de prevenção e a parte de promoção. E nos casos onde acontece, né, uma situação mais grave de doença, tem que ter a reabilitação e a prevenção secundária, né, que é não voltar a ter o problema novamente e a pessoa se restabelecer totalmente, como é muito comum, né, na questão da fisioterapia, inclusive. Então, gente, né,
A era mística, então, é o que foi comentado, traz as suas influências para os dias atuais, né? Isso tem que estar composto na resposta, né? O miasma trouxe principalmente a questão da contribuição para a higiene, mas, né, não é 100% hoje as suas compreensões sobre. A questão da fisiologia, né, extremamente importante, grandes avanços, mas tensionou para um lado um pouco exagerado de um cuidado que não visa a prevenção da saúde, a prevenção de doenças e promoção da saúde, e a farmacologia ainda deu uma acelerada nisso, que a gente tem que refletir nos dias atuais. Pasteur, né, ele falou muito sobre, né, a questão do mundo microbiológico. Nós temos hoje antibióticos, mas nós temos que ter cuidado com relação a isso, né? E a clínica, né, mudou hoje o conceito, felizmente, não é somente o que eu apresentei nessa aula, né? Então tem que ser um pouco revisto isso. E a essência de tudo, gente, é a prática de uma saúde mais humanizada. Porque se a gente começar a humanizar, e a gente vai ver isso na próxima aula, a gente consegue fazer uma saúde mais eficaz. Porque uma saúde que enxerga só bactérias, vírus e a fisiologia do ser humano, o coração, o músculo, etc., é uma prática de saúde desumanizada. Né? E a gente tem que chegar um pouco mais e entender que o ser humano ele está circulando, está vivendo, está tendo emoções e outras coisas que devem ser consideradas para um plano terapêutico ser mais eficaz. Correto? Então é isso, gente. E assim então a gente, né, cumpre os nossos objetivos e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço para vocês.